Tudo bem, desenvolvedor? Aqui é Jefferson novamente do canal Jefferson GL. O vídeo dessa semana vai ser bem interessante, tá? É um tipo de projeto entre o nível ali de quem está começando, iniciante, tá? Eu sempre tento mesclar, como vocês sabem, em vídeos um pouco mais avançados e um vídeo um pouco mais básicos, né? Mas no geral, a maioria dos vídeos aqui do canal são mais para aquele aluno que está iniciando os seus primeiros projetos no Delphi, tá? Então é mais pensado nesse público, tá ok? Então se você tem um conhecimento um pouco mais avançado, se você não quiser ver esse vídeo, vai de você, tá? Mas é interessante, é uma dica que vai estar deixando seus aplicativos mais interessantes, tá? Então se você quiser aplicar essa ideia no seu aplicativo, fique à vontade. Beleza? Então nesse vídeo aqui, como você pode perceber pelo título aqui embaixo, eu vou estar unificando animações com cores para deixar o teu aplicativo bem mais vivo, se é que você me entende, ok? Então vamos abrir aqui o nosso Delphi e vamos ver como é que isso aqui funciona. Beleza, estou aqui no Delphi, estou aqui com o meu projeto aqui aberto, tá? Um projeto bem simples, eu vou dar um F12 aqui para vocês perceberem que eu não estou utilizando nenhuma linha de código. Tá ok? Isso aqui é o projeto vazio, vazio, vazio. Eu não estou utilizando nenhum código aqui, tá? Então é perfeito para quem está começando. Vai deixar o teu aplicativo bem legal. Então o que você precisa entender é o seguinte, é o componente chave para fazer esse efeito aqui é um componente chamado Color Key Animation, tá? E você não necessariamente precisa pegar ele na paleta de componentes e jogar para o componente específico, tá? Você simplesmente pode chamar esse componente para o teu componente que você quer adicionar um efeito e você só vai precisar fazer as configurações para deixar ele funcionar. Antes de tudo, deixa eu dar um play aqui, deixa eu gerar aqui esse aplicativo para vocês verem como é que está funcionando, beleza? Então ele está gerando aqui para mim e você vai ver aí como é que vai ficar o resultado final. Esses três componentes aí, essa imagem e esses dois botões aí, eu só coloquei mesmo para meio de deixar interessante. O que vocês precisam se preocupar é com o fundo aqui. Percebam que as cores elas vão mudar, vão ficar nesse loop, vão ficar mudando, vão ficar transitando entre as cores. Então você pode definir a quantidade de cores que você precisa, tá? E a forma e a velocidade que uma vai transitar para a outra, tá? Então é muito bacana, tá? Isso aqui dá um up muito interessante no teu aplicativo. Eu particularmente gostei muito e queria trazer isso aqui para vocês deixarem o teu aplicativo bem interessante e deixar esse fundo enrolando enquanto a pessoa está fazendo alguma atividade. Vai depender muito, é claro, da situação, mas eu trouxe justamente uma tela que a mais genérica possível, que é uma tela de login, porque é a primeira cara que teu usuário vai ter quando entrar no teu aplicativo, né? Então, criando uma tela bem simples, como você pode perceber aí, com esse fundo animado, já pode ser bem interessante, beleza? Então, vai ficar rodando assim, vocês perceberam, estava no azul, agora está no meu roxo, né? Aí ele vai para um azul mais claro, aí depois ele vai para um azul mais escuro, depois ele puxa para um pouco do verde ali. Então, enfim, fica nesse looping aí direto, tá? Girando, girando, girando aí até a pessoa fazer alguma coisa, beleza? Então vamos aprender aqui como é que a gente cria aqui essa animação bem simples. Como eu falei para vocês, vocês não precisam se preocupar com esses botões aqui entrar, é somente para deixar interessante. E como eu falei, o que vocês precisam se preocupar é com esse Color Key Animation. Então eu utilizei aqui no caso o meu form para aplicar esse efeito, tá? Mas você pode aplicar em qualquer componente que tenha propriedades de cor, ou seja, textos, retângulos, botões, no caso para Android, né? Porque os T-buttons, os componentes T-buttons, quando você estiliza para Android, somente para Android, eles abrem uma propriedade de cor, que é o Tint Color. Para o Windows isso não funciona, por isso que nesse caso aqui, como eu estou compilando para o Windows, então eu utilizei um retângulo, mas se fosse para Android, aí eu poderia utilizar o componente Tint Color, que ele tem uma propriedade de cor, beleza? Então, como é que funciona? A primeira coisa que eu fiz foi ir aqui no meu form, né? Desci aqui na propriedade de preenchimento dele, ó, e fui aqui em Color, tá vendo só? Então aqui em Color eu desci aqui, ó. Aqui geralmente é a parte que você escolhe a cor para o seu fundo, né? Mas no meu caso eu fui aqui na última opção, ó, Create New T-Color Animation. Então a partir do momento que você clica aqui nesse Create New
ter Color Key Animation, ele já adiciona ao seu form esse componente aqui, o Color Key Animation 1 nesse caso, que é o nome genérico que ele trouxe aqui para mim, tá? Então, vou falar para você aqui as configurações que eu defini para essa animação. A primeira coisa que eu defini aqui foi a duração dele, no caso eu coloquei 30 segundos, né? Você pode colocar para 1 minuto, para 5 segundos, vai de você. Eu coloquei para 30 segundos. Então, a partir do momento que ele inicia na primeira cor e termina até a última, ele gera esse processo 30 segundos. E aqui, logo abaixo, eu ativei a opção de looping, né? Então, a partir do momento que ele chega na última cor, ele já volta para a primeira e fica nesse loop, nesses 30 segundos consecutivos. Eu ativei aqui a opção de Enable, né? Ou seja, quando eu abrir a aplicação, ele já vai iniciar ativo, né? Então, você pode mesclar, né? Se você quiser fazer via código ou mediante uma outra função, fica a teu caso. Essa animação type eu não mexi, tá padrão. O interpolação eu também não mexi, mas eu fiz alguns testes em off aqui, tá? E quando você altera a interpolação, você pode meio que mexer em como as cores vão se comportar. Por exemplo, pode acontecer, se você mexer em uma das interpolações, a duração de uma cor demorar mais do que outra, entendeu? Então pode ficar um pouco desincronizado quando você for colocar as cores no seu projeto. Então, para mim, para deixar um tempo igual para todo mundo, eu deixei como linear, que é o padrão aqui quando você coloca esse componente. Ok? Como eu falei para vocês, ativei o loop aqui. E como você já adiciona esse componente lá pela propriedade fio do próprio form, ele já adiciona aqui o nome da propriedade que eu estou mexendo. Então isso aqui já vem de padrão, porque eu já fiz isso no próprio form. Então ele já traz para mim. Então no seu caso, se fosse para você colocar o componente e depois associar ele ao form, aí você teria que fazer esse processo aqui do property name, de colocar o fio.color para ele saber qual é a propriedade que ele vai estar mexendo daquele componente. Ok? Daqui para baixo eu não mexi mais nada. E vamos aqui para a cereja do bolo desse componente. É justamente as cores que você vai estar utilizando, que você vai estar alternando, que você vai estar setando para essa animação. Então ele tem uma propriedade aqui chamada case, né, que é chaves. Então eu vou estar dando um clique aqui, ó. Ele vai estar abrindo para mim esse menu. Então no meu caso aqui eu tenho 5 cores, né? Então, para você entender como é que funciona esse processo aqui, você precisa entender que para você dizer qual é a posição das cores, vai começar do 0 até o 1. Então você vai definir esse trecho do 0 até o 1. Por exemplo, a primeira cor seria o 0, a segunda cor seria o 0,2. Vai ser a segunda cor. E a última vai ser a 1. Então ele não aceita 2 aqui, por exemplo. Se eu colocar um 2 aqui, ó, ele vai trazer um 1 para mim, porque ele não aceita. Então você tem que setar essas cores aqui. E qual é o cálculo que você pode utilizar aqui? Nesse caso, como os únicos valores é 0 e 1, e dentro desses dois são números float, né, números double, você tem que para deixar os números iguais, o que é que eu fiz? Eu fiz uma divisão, por exemplo, eu peguei o número 1, né? E como são 5 cores que eu estou trabalhando, então eu dividi 1 dividido por 5, né? Que são 5 cores. Então ele me trouxe 0,2. Teria que ver aí o processo que você faria no teu caso, tá? Mas no meu caso foi o que eu precisei fazer aqui. Ok? Então é isso, não tem muito segredo que falar aqui, tá funcionando, você percebendo que eu não utilizei nenhuma linha de código aqui no meu projeto, ok? E era isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, comenta se você ficou com dúvidas, dê um like no vídeo se você gostou, se inscreva no canal, tem muita novidade ainda para esse mês, ainda de novembro para dezembro, tá? Tem muita coisa interessante, tá? Algumas coisas que vão estar aparecendo nesses últimos meses, e se você quiser aprender muito mais, fique atento ao canal que tem muita coisa bacana, ok? Até a próxima, bom final de semana, tchau, tchau.